Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja entrando na sua casa nesse dia de hoje. Estamos entrando no ar com mais um programa, O Caminho da Vida, e eu peço a sua permissão para entrar na sala da sua casa, para compartilhar de uma palavra de Deus abençoadora. O programa O Caminho da Vida hoje está no novo formato, mais rápido, mais dinâmico, mas para levar a mesma palavra com impacto para transformar a sua vida. O tema hoje é o cristão e o corpo. Nós já até fizemos essa lição e hoje, nesse novo formato, vamos revisitar esse tema que é bastante importante para as nossas vidas. Lembrando que estamos estudando a revista Didaquê, Desafios para a Atualidade. E a base bíblica do nosso texto é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 12 ao 14, mas você que porventura irá acompanhar na sua casa, o texto todo vai do versículo 12 até o versículo 19. Hoje, quem vai estar participando aqui do programa O Caminho da Vida conosco, pastor Eliseu, da Igreja Presbiteriana Central, pastor Luiz Henrique, da 4ª Igreja Presbiteriana de Maringá. Nosso desejo é abençoar profundamente a sua vida e fazer com que uma mensagem do Senhor possa encontrar lugar no seu coração e que você seja um canal de bênção para outras pessoas. Também quero dizer para você, hoje, a partir de hoje, nós não temos mais aquele formato de pregação. Então você que gosta de participar conosco, você vai perceber que nós vamos aprofundar logo o tema desde o início. E eu peço que você não mude de canal e fique com a gente, porque logo após um momento de intervalo comercial, nós voltamos aqui com o programa O Caminho da Vida, apresentando esse tema nesse novo formato, o cristão e o corpo. Fique conosco, o programa O Caminho da Vida. Olha, eu fazer essa entrada aqui para Olha, um dia... infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida e, como já falamos aqui, o programa está mais dinâmico. E para isso, nós já vamos dar entrada no nosso texto bíblico, que é o texto que nós vamos debater, ou melhor, vamos aprofundar no conhecimento acerca do cristão e o corpo. E o texto vai aparecer aí na sua tela, eu vou ler para você. Diz assim a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 12 até o 14. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 aos Coríntios, capítulo 6, dos versículos 12 a 14. Nós estamos falando sobre o cristão e o corpo. Qual a importância de fazermos um bom uso do nosso corpo? E já para começarmos a ampliar o conhecimento acerca dessas coisas, eu quero falar aqui com os nossos pastores que estão, pastor Luiz Henrique, pastor Eliseu, sobre esse assunto. Hoje a sociedade dá grande atenção ao corpo por motivo de saúde, por motivo de estética. Como você analisa esse culto ao corpo hoje, pastor Eliseu? Eu vejo com preocupação a questão de cuidar do corpo ou cultuar o corpo. Essa, para abrir, o nosso bate-papo aqui. Porque, lógico, cuidar a saúde, o bem-estar é uma coisa. As cidades estão hoje se adaptando para a questão das caminhadas, Sim, verdade. As ciclovias. Horários alternativos de trânsito, porque realmente, e tudo mais. Combater a questão da vida sedentária, eu vejo isso de uma forma. Agora, a partir do momento que a pessoa passa a cultuar o corpo, ou seja, ela vive em função disso, aí eu vejo problema, porque se vai cultuar algo que não seja Deus, aí nós esbarramos num problema. É idolatria. É idolatria. A idolatria, ela é sempre muito perigosa porque ela tira o foco de Deus e ela cega.
E aí, quando você coloca algo como sendo seu Deus e você persegue esse algo, ele normalmente acaba te prejudicando. Inclusive, a prática de exercício exagerado ou uma alimentação desregrada, a pessoa que cultua o comer em si. Então, quando você cultua o corpo, ele passa a ser mais importante do que as pessoas, por exemplo. E isso é prejudicial. Portanto, toda idolatria, que é a substituição de Deus por qualquer outra coisa, ela é prejudicial. Isso se for olhar na parte da vida prática. Se for entrar na parte espiritual, então nem se fala, né? Portanto, o culto ao corpo é sempre prejudicial. O cuidado com o corpo, não. Isso que o pastor Eliseu colocou das cidades, da vida nossa, estar mais cuidadosa, atenta para isso, isso é muito importante. Mas a gente tem que sempre ficar de olho na fronteira. No momento em que o meu cuidado com o corpo passa a ser quase que doentio, uma obsessão, obsessivo. Uma coisa assim. Então, até nesse sentido, eu quero fazer uma pergunta para vocês, pastores. Qual seria, então, a diferença entre um bom cuidado com o corpo e o culto ao corpo? Como nós poderíamos pontuar qual seria essa linha tênue que faz a separação entre o que é um bom cuidado e aquilo que já passa a ser um culto, ou seja, uma obsessão, um cuidado excessivo com a questão corpórea? Posso partir de um texto bíblico? Continuando sim. no texto que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, a partir do momento que eu me preocupo com a minha saúde, para cuidar desse corpo que Deus formou e que deve ser usado para a glória dele, então eu vou estar equilibrando tudo na minha vida. O que faz mal à minha saúde deve ser cortado. A falta de sono, para quem está me ouvindo aqui sabe que eu tenho que tratar disso, né? Mas a falta de sono também é um cuidado para com o corpo. Então, uma coisa é eu cuidar da saúde para viver de uma forma equilibrada. Para a honra e glória de Deus. Para a honra e glória. Usar o meu corpo para glorificar a Deus é uma coisa. Agora, a partir do momento que eu começo a cultivar isto, em função de me idolatrar, eu vejo que a diferença está justamente aí. É quando eu faço em função de idolatria. A motivação é a vaidade. Eu quero ser, exatamente, vaidosamente admirado, adorado, venerado por outros. E aí eu quero entrar em uma outra questão, que até nem abrange a vaidade em si, mas é bíblico também. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, ele dá uma série de recomendações. Ele fala para buscarem a paz, para evitarem a ansiedade, para tentarem entrar em acordo sempre você e outras pessoas. E aí no versículo 5 ele fala, e seja a vossa moderação conhecida por todos. Então, moderação é uma das chaves. Além de evitar a vaidade, faça tudo com moderação. Isso é sempre saudável. Vamos ampliar o debate aqui e até aprofundando num aspecto bastante complicado, por assim dizer. O que dizer, então, dos profissionais cristãos que usam o corpo na condição de atletas, de atores, de modelos, que têm o corpo como uma ferramenta de trabalho? Há uma distinção entre profissão e profissão, há uma distinção entre uso e uso do corpo. O que nós podemos dizer para aqueles irmãos que nos assistem, que talvez trabalhem com essa área? Eu gosto do texto de 1 Coríntios capítulo 10. Até aproveitando, aqui o pastor Luiz é profissional de educação física. Sim, também. É a minha primeira graduação. Antes de ser a primeira graduação dele, é profissional de educação física, então vai até tratar do assunto com uma certa propriedade. Na minha época, inclusive, de professor de educação física, trabalhava com academia, tinha uma empresa, inclusive, que prestava serviços e as pessoas me mediam pelo meu corpo, pelo meu condicionamento físico. Eu chegava na academia, o pessoal chegava na academia, me olhava de alto a baixo magrelo, falava, mas você é o professor? Então, era o meu cartão de visita. É um profissional que eu preciso cuidar por ter o corpo como cartão de visita. E aí se torna muito arriscado você lidar com isso. Não é que é pecaminoso, mas se torna arriscado porque a fronteira se torna muito tênue entre o momento em que você faz para ter um bom cartão de visita para apresentar ou a partir do momento em que você cuida do seu corpo para querer mesmo, como o pastor Elisa mencionou, entrar na área da vaidade. Mas respondendo à pergunta, sim, eu gosto do texto de 1 Coríntios 10, 31, bastante conhecido, que em tudo que a gente tem que fazer tem que ser feito para a glória de Deus, seja comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, e aí já está embutido cuidar do seu corpo, praticar atividade física e etc. e tal,
faça tudo para a glória de Deus. Se no final Deus vai ser louvado com a atividade física que você faz, o esporte que você pratica, a alimentação que você tem, continue. Se o foco do louvor está sendo você, opa, cuidado. Mas, Então, mas a pergunta é até profissional- diferente. É a questão profissional. Aqueles que usam o corpo como profissão. Atores, O modelos, texto atletas. O texto serve. Se você consegue louvar a Deus, sendo um atleta, sendo um profissional, sendo um modelo, sendo um ator, louvar a Deus no seu corpo, com o seu corpo na sua profissão, vai em frente. Eu vejo também que a Bíblia trabalha... Pastor, pode falar, desculpa. Não, Romanos 6,12 diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. É um profissional, usa o corpo, tem que cuidar do corpo, da aparência, porque aquilo é até mesmo um modo dele trabalhar, eu não vejo como um cristão não pode exercitar isso. A questão é quando o pecado entra na situação. Exatamente. Então, por exemplo, você falou de um professor ou de um ator, então o corpo deve ser bem cuidado, porque é a profissão, então, mas a partir do momento que isso é ferramenta para o pecado, aí se torna impróprio para o cristão. Porque eu ia falar sobre princípio. Um princípio da Bíblia não invalida o outro. Então, Exatamente. Eu vou trabalhar, eu sou um atleta, por exemplo. Então, a partir do momento que o meu corpo, como atleta, ele começa a influenciar de forma negativa, ou lascivamente, ou com pecado, nesse sentido, eu preciso rever aquela posição. Atores, onde eu vou expor o meu corpo de uma forma que desonrosa, de acordo com as Escrituras, ou eu vou usar o meu corpo de maneira a dar uma ideia diferente daquilo que a fé cristã diz, eu preciso rever. Então, são questões importantes que precisam ser pensadas hoje, porque nós estamos vivendo praticamente um cristianismo meio que vale tudo. Então as pessoas fazem o que querem, dizem o nome de Jesus, e a partir do momento que falaram em nome de Jesus, parece que aquilo, como que num toque de mágica, purificou toda a atitude. Eu já vi coisas bastante complicadas nesse sentido, né? Mas assim, vamos aprofundar isso aqui no próximo bloco, tá ok? Nós vamos dar um pequeno momento de intervalo comercial e peço que você não mude o canal. Fique conosco aqui no programa Caminho da Vida, já voltamos para ampliar esse debate acerca do cristão e o corpo. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida, lembrando a você que hoje nós estamos num novo formato, um formato mais rápido e mais dinâmico. Estamos falando sobre o cristão e o corpo e o texto básico, onde nós baseamos o nosso estudo, além da revista de Daquê, é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, dos versículos 12 a 14. Nós estamos falando sobre o bom uso do corpo e agora eu quero começar com o pastor Luiz fazendo a seguinte pergunta. Pastor Luiz, na busca da santidade, que cuidado o cristão precisa ter com o seu corpo? Eu gosto do texto de Romanos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo ele pede para os seus leitores colocarem em prática aquilo que eles estão aprendendo para que a vida deles possa ser um culto racional. O texto diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão ou pelas misericórdias de Deus, que apresentem o vosso corpo como sendo um culto, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Portanto, o cristão ele precisa olhar para o corpo e tentar viver de uma forma tal que Deus seja glorificado no exercício, na utilização do meu corpo por mim mesmo. E santidade nada mais é do que isso, é viver de uma maneira que Deus se agrade da minha vida. Então, a utilização do meu corpo que vai impactar na minha santidade. Eu consigo ser santo no momento em que meu corpo, minha mente, meu espírito, eles correm na mesma direção e essa direção é a direção de Deus. Pastor Eliseu. Eu creio que é a visão de glorificar, inclusive é uma das divisões da revista. Sim. O uso do corpo para a glorificação de Deus. Então, todo cuidado no que diz respeito ao corpo, mas preocupado com a santidade. Um texto citado lá de 1
1 Tessalonicenses 4:3, quando diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E o versículo 7 continua dizendo: Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, existe assim ainda por parte de alguns um pensamento preso lá na Idade Média de que o corpo é mau, então tem que submeter esse corpo a castigos e enfeiar o corpo. É outro extremo, né? Para não ser vaidoso, então vai para outro extremo, que eu vejo que é prejudicial também ao testemunho do Evangelho. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, cuidar dessa imagem e semelhança para que seja bonita. E foge da moderação que a gente comentou no primeiro bloco, né? Moderação. Que é um extremo de um lado, não pode ser abraçado um extremo de um lado, também não pode ser abraçado o extremo do outro. Até porque nós que somos cristãos, até numa das nossas declarações de fé, que é o credo apostólico, nós deixamos bem claro que nós cremos na ressurreição do corpo. Isso é importante. A ressurreição não é um ato meramente espiritual, meramente no sentido não de minorizar o ato ou de minimizar, mas ela não é algo que acontece apenas no âmbito espiritual, é uma ressurreição corpórea, conforme nos diz as Escrituras. E aí, eu quero fazer essa pergunta para os pastores, porque se nós precisamos cuidar do corpo aqui, e até o pastor Eliseu falou muito bem dessa questão da divisão, de acharem que a matéria é má, que o corpo é ruim, que promessa que a Bíblia nos apresenta com respeito ao futuro dos nossos corpos? Porque nós cuidamos dele aqui, mas a Bíblia também nos fala de coisas posteriores e coisas até maiores com respeito ao nosso corpo. Pastor Eliseu, que promessas que nós encontramos nas Escrituras com respeito ao nosso corpo que possam nos incentivar a ter um melhor cuidado com o corpo aqui? Você pode localizar aí na sua Bíblia Filipenses 3, 20 e 21, um texto jóia que eu creio que dá para encaixar nessa questão. Filipenses 3, 20 e 21 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Quer dizer, aquela imagem e semelhança de Deus, o nosso corpo, que foi corrompida pelo pecado, a promessa é de que na ressurreição esse corpo será restaurado e glorificado à semelhança do corpo de Cristo Jesus. Sim. Ou seja, a promessa é: Deus criou para ser belo e perfeito. O pecado colocou alguns defeitos, Jesus vem para restaurar tudo isso. Então o corpo não vai mais envelhecer, não vai mais adoecer, não vai mais experimentar limitações, não vai mais morrer. É isso que a Escritura nos mostra que será a perfeição conforme o era na criação. Exatamente, e é apresentado para a glória do Senhor. Deus criou dessa forma, então volta para o Senhor dessa forma. Sim. O apóstolo Paulo relata, inclusive, explicando aos seus escritores, aos seus leitores, falando que acerca de como será o último dia, que nós, os que morrerem, ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. É a expressão que ele utiliza. Ou seja, nós no nosso corpo, na nossa vida, vai ser um corpo transformado, mas ainda assim será o nosso corpo. Nós vamos louvar a Deus no nosso corpo. E isso se torna um convite para que nós comecemos a fazer isso já. E já que o meu corpo vai louvar a Deus quando toda essa vida terminar, então o meu corpo precisa louvá-lo desde já. É interessante que isso muda um pouco a perspectiva de muitos com respeito ao uso do corpo, porque as pessoas que se cuidam até têm aquela ideia: não, vou me cuidar para viver mais tempo. E não é por aí. Vou me cuidar para viver melhor, de maneira que glorifique a Deus. Porque uma das coisas que aflige o corpo hoje, de uma maneira até, em muitos casos, abrupta, é a morte. A morte pode chegar a você no pleno da sua saúde, no gozo mais profundo da sua saúde, um acidente. Tivemos aí a tragédia há poucos dias lá do candidato Eduardo Campos, deu uma entrevista na televisão à noite, foi muito bem por sinal. No outro dia de manhã pegou um avião para fazer da sua campanha, o avião caiu. Ele estava no gozo pleno da sua saúde, com os filhos, família e tudo mais. Então, a morte é esse instante que traz essa finitude, apresenta a finitude do corpo. Então, isso também nos mostra que o bom uso do corpo, o cuidado do corpo, não é para viver mais, mas é para viver melhor na presença de Deus no tempo que Ele nos tem dado aqui. E o que eu acho interessante, esse texto que eu citei, que por sinal não dei o endereço, é 1 Tessalonicenses no capítulo 4, o apóstolo Paulo está falando sobre morte. Ele está respondendo uma questão sobre morte e dizendo: eu não quero que quanto a isso, quanto aos mortos, vocês sejam ignorantes. E aí ele explica o que acontece
no período da morte, quando morrermos ou quando chegar o fim dos tempos. E ele termina dizendo, portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra, 1 Tessalonicenses 4,18. Portanto, saber sobre o fim deve ser motivo de consolo, porque essa morte que o pastor Alessandro está falando, ela virá. Ela virá. Então, ao invés de temer ou temê-la e fugir dela, eu preciso estar pronto para ela quando ela chegar. E ela vai chegar. Salomão diz que mesmo que o homem viva 2 vezes 1000 anos, um dia morre. É verdade, é verdade. O que nós esperamos aqui no programa Caminho da Vida é que você faça um bom uso do seu corpo para a glória de Deus. Que você use toda a sua vida, de uma forma geral, para que Deus seja glorificado através de você. Nós vamos terminar o nosso programa de hoje já deixando para você um convite para estar assistindo o próximo programa Caminho da Vida semana que vem. Lembrando a você, é um programa mais rápido, mais dinâmico, mais ágil, mas com a mesma intenção de levar a palavra de Deus com profundidade e abençoar a sua vida. Nós vamos ficar agora com o coração do pastor Eliseu, que vai estar orando pela sua vida, pela saúde do seu corpo e para que você faça um bom uso do seu corpo para a honra e glória do Senhor Jesus. Até o próximo programa, O Caminho da Vida. Onde eu posso ouvir tua voz. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer, queremos louvar ao Senhor, porque a tua palavra diz que nós fomos criados à tua imagem e semelhança. Obrigado, Sim, Senhor. Deus. Obrigado. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe com a sabedoria para cuidarmos desta imagem e semelhança. Abençoe aqueles que estão doentes, Deus, para que possam ser curados. Abençoe aqueles que têm cuidado com o seu corpo, para que façam isso com equilíbrio. Amém. E que no final de todas as coisas a intenção seja realmente glorificar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Olá, eu quero fazer um convite a você. É a primeira caravana da Igreja Presbiteriana de Maringá rumo a Roma, Egito e Israel. Será dos dias 12 a 23 de janeiro de 2015. Não é complicado. Ligue agora 015 30 32 02 31 e obtenha todas as informações. Há facilidades para que você possa viajar conosco. Não é uma caravana exclusivamente da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana está promovendo esta viagem, mas nós estamos recebendo na mesma irmãos, amigos que queiram compartilhar conosco desses dias inesquecíveis. Ligue agora 015 30 32 02 31 e venha viajar conosco.